E quando chove, o trânsito parece que fica mais caótico, né? Porque tem mais carros circulando na rua. Mas tem um dado muito positivo de 2025 que registrou um número positivo também no transporte coletivo. Cresceu a quantidade de passagens e passageiros aqui em Londrina, revertendo uma tendência de queda que se concretizou aí nos últimos anos. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Fernando Porfírio, que é o diretor de transporte da CMTU. Bom dia, Fernando, bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Obrigado. Esses números, eles são positivos, eles refletem um crescimento de janeiro até quando? Esses números foram computados de janeiro até setembro, né, o mês de setembro. Nós comparamos com os dados históricos que nós temos dos outros anos e a gente notou que vem havendo um aumento gradativo no número de passageiros, vem havendo uma procura, né? Nós tivemos uma queda muito grande dos passageiros do sistema no período pós-pandemia, né? Foi um período muito complicado, muito complexo para esse sistema, especialmente o sistema de transporte público. Mas aí a gente notou que agora, com o decorrer do tempo, esse número ele vem se revertendo, os investimentos que foram feitos no transporte coletivo de Londrina têm trazido resultado e isso tem chamado o público de volta. Quando a gente fala nesses números também, Fernando, até me lembro quando vieram essas plataformas de corrida por aplicativo, né? Eu cito aqui a Uber, a 99 e outros, enfim. Falava-se, olha, aí o transporte coletivo não teria mais espaço. Vocês estão percebendo que agora, claro, veio a pandemia, mas esses números começam a se normalizar no sentido de que realmente tem espaço para todo mundo? Tem sim espaço para todo mundo, né? É complexa toda a estrutura do sistema. Então, assim, o público que utiliza o veículo por aplicativo é diferente do público que utiliza o transporte público e é diferente também do público que utiliza hoje, que é o caso de Londrina, do patinete, por exemplo. Ele hoje, durante o período de semana, ele vem extremamente sendo utilizado para serviços de micromobilidade, né? Então, eu acredito que há espaço para todo mundo. O transporte público ele tem uma característica bem diferente, é mais voltado ali ao trabalhador. O Uber é mais para pequenos deslocamentos ou situações que a pessoa dependa de um tempo muito mais rápido, muito mais ágil para chegar ao local que ele precisa, né? Então, eu acredito que é, assim, espaço para todo mundo. E no caso dos investimentos, Fernando, você até colocou que isso interfere e a gente percebe, né? Ônibus com ar-condicionado, ônibus com internet. Apesar do passageiro, às vezes, reclamar um pouquinho de superlotação em ônibus, mas Londrina, em comparação a outros municípios, ela é considerada uma cidade que oferece um bom transporte público também, né? Sim, com certeza. Londrina hoje é uma das cidades do país que possui o transporte público mais moderno, né? A frota ela foi completamente renovada nos últimos 3 anos. Então, para você ter uma ideia, Londrina tem uma frota total de 384 ônibus. A idade média dessa frota hoje é de 3 anos. Então, são ônibus extremamente novos. Mais de 50% da frota já possui ar-condicionado. Uma cidade com as características de Londrina, onde o nosso clima é muito quente grande parte do ano, sim. Isso é extremamente importante. E aí, fora os recursos que as pessoas têm internamente no ônibus, né? O Wi-Fi, você tem o carregador de celular. Os ônibus hoje têm uma tecnologia de segurança muito grande, né? Todos os ônibus novos, eles já são equipados com câmeras internas. Então, e aliado a tudo isso, todo o sistema de tecnologia que há por trás do sistema. Hoje, Londrina possui o Centro de Inteligência Operacional, o CIOP, é o centro mais moderno, mais avançado em operação no país hoje. Para vocês terem uma ideia, o município de São Paulo, ele está adotando a mesma metodologia que foi adotada em Londrina. Que bacana. Né? Então, é um centro operacional que monitora todo o transporte coletivo do município, né? Nós sabemos em tempo real o que está acontecendo. Se tem algum veículo com problema, isso já acusa em um painel. As equipes das empresas já procuram saber o que está acontecendo. Se o motorista tem algum problema do ônibus, ele pode acionar o CIOP, pode avisar também. Eu costumo costumo citar que um fato bem marcante para nós da eficiência já do sistema foi uma situação que nós tivemos alguns meses atrás de um motorista de uma estrada rural que à noite, ele voltando para a garagem, ele passou mal e o ônibus saiu da estrada, ele estava sozinho. Mas ele acionou o sistema e rapidamente as equipes, ele teve um princípio de infarto. Nossa. Rapidamente a empresa conseguiu socorrê-lo, foi lá, prestou, e isso já
já ajudou bastante. Fora isso, tem toda uma série de infraestrutura que a gente está investindo também, métodos de pagamento para os passageiros. Hoje você pode pagar a sua passagem do transporte coletivo nos terminais de qualquer forma possível, né? Cartões de crédito, débito, Pix. Dentro dos ônibus também toda a tecnologia é possível, exceto ainda o Pix, mas é por uma questão de ajuste tecnológico, que é uma próxima fase. Ô Fernando, ainda nessa parte da infraestrutura, o quanto que a reforma dos terminais urbanos contribuiu também para o aumento desses números? Com certeza isso contribui, né? Você dando maior conforto, maior acessibilidade para a população, isso ajuda. Nós estamos passando por uma pequena reforma estrutural do Terminal Central agora. A reforma das pistas está sendo feita, né? Ela está em obras, até para resolver um problema aí de goteiras, de infiltrações. Mas já melhorou bastante, né? Melhorou Sim, muito. Verdade. E nós temos um outro grande projeto daí de uma reforma muito maior do Terminal Central para o próximo ano, né? Nós estamos aí fechando uma parceria com o governo do estado, então faremos uma reforma grande, uma obra aí na casa de 35, 40 milhões de reais. Temos previsto para o próximo ano também a construção do Terminal Catuaí, né, que ele está previsto no nosso plano de mobilidade urbana. A gente fala, na verdade, ali não é um terminal, né? Que popularmente nós falamos, Não, olha, não. eu É um estou ponto, no terminal, né? é um ponto Ali é o que a gente chama de uma estação de transbordo, né? Então ela já está saturada aquela ali e a gente precisa implantar esse terminal. Também um outro projeto aí que provavelmente sairá em parceria com o governo do estado para o próximo ano. Ô, Fernando, só para a gente encerrar rapidinho, quantos são, então, os passageiros hoje do transporte coletivo em Londrina, uma média? E o fato de aumentar o número também acaba impactando positivamente no preço da passagem, né? Porque quanto mais passageiros, mais barata fica essa tarifa. Sim, o transporte ele tem uma característica específica, né? Nós temos o que a gente chama de tarifa técnica, que é quanto custa o sistema para o município, e temos a tarifa pública, que é a cobrada do usuário, né? Então, a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública é o custeio que a prefeitura precisa aportar ao sistema para manter ele rodando, né? Hoje nós temos a prefeitura suportando, digamos assim, praticamente 60% do custo do sistema. Houve uma decisão de não se aumentar a passagem pública do ano passado para esse ano e a gente manteve essa decisão. Então, tudo isso a gente precisa buscar meios de aumentar o número de passageiros, né? Então, Londrina hoje tem uma média, para você ter uma ideia aí, de 2 milhões e 400 mil passagens por mês. Né? Então, esse número ele vem aumentando a uma casa aí ainda pequena, de 1% ao mês, é verdade. Só que a cada 1% de passageiros que eu aumento no sistema de transporte coletivo, eu diminuo em R$1 milhão o aporte que a prefeitura precisa fazer. Né? Então, a gente precisa estimular esse uso, é uma economia grande. Fernando, muito obrigada pelas suas informações. Tomara, né, que o nosso transporte seja cada vez mais modelo aí para o Brasil. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.